Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós entramos diante da Tua presença e que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Guiado pelo Teu Espírito para que possamos entender a Tua vontade. Nós temos ouvido, meu Deus, muitos falarem, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor, porque as coisas vão mudar na sua vida. Vamos para a igreja porque a sua saúde vai melhorar. Nós temos ouvido muitos falarem, vamos para a igreja porque você vai... E quando você se firmar mesmo com Deus, aí que coisas vão começar a andar melhor para você. É isso que a gente tem ouvido de muitos, meu Pai. De igrejas, às vezes ouvindo nas ruas, quando alguém está dizendo que está evangelizando para o teu reino. Mas dentro da tua palavra, meu Deus, aonde fala do batismo do Senhor, e aonde fala da tentação de Jesus, a tentação que o Senhor passou, nós podemos ver que primeiramente o Senhor se batizou. E no mesmo momento que o Senhor se batizou, meu Deus, o próprio Espírito Santo levou o Senhor para o deserto. Então nós podemos ver que não é muito bem como muitos pregam, como muitos dizem por aí. Vamos para Jesus porque as coisas vão melhorar. Seu esposo vai voltar, sua esposa vai voltar, sua saúde vai melhorar. Você vai ser cabeça, você vai ser o seu próprio patrão. É isso que nós temos ouvido por aí. Mas aqui dentro da tua palavra, Senhor, eu quero já até pedir para os irmãos abrir suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13, aonde fala do teu batismo, Senhor. Aonde fala do batismo do Senhor. E também, meu Deus, em seguida, nós vamos mostrar em Mateus 4, a partir do versículo 1, a tentação de Jesus. E que nós possamos entender a tua vontade em nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu convido meus irmãos para abrir suas Bíblias novamente em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Mateus 3, 13, que fala o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de ser batizado. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus saiu da Galiléia e foi para o Jordão, exatamente onde estava João Batista, pregando e batizando aqueles que tinham pecado, que estava ali disposto a se arrepender e largar o pecado. E Jesus ele até se batizou para nos dar exemplo, não porque ele não tinha pecado, não, de jeito nenhum, jamais. No versículo 14 diz assim: ele, porém, dissuadia, dizendo:
eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quer dizer, João Batista disse para Jesus, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e tu vens a mim para me te batizar? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Presta atenção, é um E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu me alegro. Amigos e queridos irmãos, meus irmãos em Cristo, nós podemos ver que Jesus, ele foi até João Batista para se batizar. Não porque tinha pecado, não, jamais. Jesus é Deus. Mas para nos dar exemplo. Nós vamos ver aqui que depois desse versículo 17, aonde veio a pomba, veio o Espírito Santo em forma de pomba até Jesus, em seguida no capítulo 4, Jesus foi para onde? Ou para onde ele foi levado? Então preste atenção, que não é como a gente aprendemos, ou como alguém nos ensinou no passado, que quando nós vemos, quando nós vemos até Jesus, as coisas mudam, as coisas melhoram, que você vai parar de sofrer. Isto não é verdade. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado por esforço, por luta. Então, para quem quer ser salvo, para quem quer ter a vida eterna, é preciso nós passarmos por grandes lutas, para que possamos entender o projeto, os mistérios de Deus em nossas vidas. Preste atenção que nós estamos aqui lendo o batismo de Jesus. Jesus se batizou, e depois do batismo, nós vamos passar para o capítulo 4, versículo 1. Qual é o título da mensagem logo em seguida? A tentação de Jesus. Não existe ninguém que vai se batizar um dia achando que as coisas vão melhorar, que ela não vai passar mais deserto, que as coisas vão ser mar de rosa para ela. Meus irmãos, meus queridos amados irmãos, a flor natural, ela é cheirosa, era uma coisa muito bonita. Mas se você pegar a flor natural de uma vez, você pode se furar com os espinhos. Porque a flor natural, ela tem espinhos. Aquelas flores que muitos fazem nos artesanatos artificiais, ali você pode pegar de qualquer jeito que não fura você. Então, não adianta a gente admirar uma rosa, mas esquecer que nessa rosa tem os espinhos sobre ela. E nesse momento tem pessoas aqui me ouvindo, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, que já tocou numa rosa natural e se furou com os espinhos. Porque olhou para a rosa e viu a beleza, viu a boniteza, a lindeza que tinha uma rosa natural. E Jesus representa esta rosa. Não é aquela rosa que Salomão disse, não, rosa de Saron, que muitos usam aí dizendo que foi Jesus que falou. Não, ali foi Salomão, para as belezas dele, para as suas mulheres. Mas eu estou falando aqui de uma rosa perfumada chamada Jesus. Vamos dizer assim. Que se você não souber
o propósito de Deus na sua vida, o que Deus quer de você, você pode se furar, você pode cair, como a Bíblia diz lá em Pedro, que Jesus, ele é uma pedra de tropeço para os descrentes, para aqueles que pregam ele de qualquer forma, de qualquer jeito. Então nós temos que saber quem é verdadeiramente Jesus Cristo, para nós não se furar nos espinhos que são as lutas, que são os desertos. Para que Jesus não venha se tornar para nós uma pedra de tropeço. Tem muitos que ensinam que Jesus vai mudar a vida de todos, vai mudar a vida de alguém, que alguém vai parar de sofrer, que as portas vão se abrir. Meu irmão, não é assim, a Bíblia não ensina isso. Presta atenção que depois do batismo de Jesus, depois do seu batismo, foi que ele veio lutar, foi que as coisas veio dificultar mais no seu ministério. Capítulo 4 diz assim, a tentação de Jesus foi logo em seguida, depois do seu batismo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Está entendendo, meu irmão? Em seguir, ou a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isto depois do batismo. Isto não foi antes do batismo, do batismo de Cristo, foi depois. Porque as lutas do cristão aumentam depois do batismo mesmo. Não adianta eu estar aqui fazendo um sermão para você, alegrar seu coração, e amanhã você chegar até Cristo e dizer assim, não, o pastor Francinaldo, ou o missionário Francinaldo, me passou uma mensagem que na Bíblia não está. O deserto de Jesus não foi antes do batismo, foi depois. Então eu quero falar para você que tudo vem depois do batismo, tudo vem depois que você se converte. Não é o caso de Jesus. Jesus talvez foi convertido, ele é Deus. Mas isto foi nos mostrando o que nós temos que aprender a respeito do mistério e do ministério de Jesus Cristo. Você pode ver aqui no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito de Deus. Levou ele para o deserto para ser tentado. O que tem no deserto? Nada. Fome, sede, durante o dia, muito calor, né? Dependendo do deserto, vai até 60 graus ou mais durante o dia. Exatamente em Israel, eu acredito que é mais ou menos isto. E durante a noite, pode chegar até 5 graus abaixo de zero. É o deserto. Durante o dia, calor, fome, sede. Durante a noite, fome e muito frio. Você vê que, olha o que Deus faz quando quer preparar o homem para um grande ministério. Isto aqui que nós estamos vendo aqui sobre a tentação de Jesus, foi uma preparação para Jesus. Não quer dizer que Jesus não era preparado. Jesus é Deus. Mas ele veio em forma de homem. Ele veio para nos dar exemplo. O que Jesus fazia, ele fez para nos dar exemplo, para que nós viemos fazermos também. Então foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus. Não foi ele que quis ir. Não foi o diabo que levou. Foi Deus que levou Jesus para ser preparado para que um dia ele viesse morrer na cruz. Depois de jejuar 40 dias, no versículo 2, e 40 noites, teve fome. Ele teve fome, não, ele não teve sede? Não, a Bíblia diz que ele teve fome. Então quer dizer que ele bebeu água no deserto? Não, a Bíblia não menciona isso, que ele bebeu água ou que não bebeu. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que Jesus teve fome durante os 40 dias e 40 noites de jejum. Deixa eu falar para vocês aqui, irmãos. O diabo, ele vai no ponto fraco do cristão.
Ele vai naquilo que você está mais precisando. O que era que Jesus precisava naquele momento, segundo a Bíblia nos ensina? De comida. 40 dias e 40 noites de fome. Então, naturalmente, ele estava com muita fome, precisava de comer. E quando nós estamos precisando de algo em nossas vidas, muitas das vezes o diabo vem com suas propostas obscenas, suas ofertas mundanas, errôneas, suas ofertas traidoras, suas ofertas carnais, suas propostas mundanas, para lhe derrubar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Escute bem. Jesus podia muito bem transformar pedras em pães. Jesus não é igual o homem, né, que tem o poder na mão e quer mostrar o seu poder. Não, eu posso comprar um carro, aí vai lá comprar o melhor carro e está desfilando na cidade para a comunidade ver, para a população ver que ele comprou um carro novo. Comprou uma casa, que todo mundo veja a casa dele. Comprou uma moto, que todo mundo veja a moto dele. Compra uma fazenda, que todo mundo veja a fazenda dele. Jesus tinha esse poder. Se Jesus fosse carnal, então tá bom, vou te provar que eu sou Cristo, que eu sou o Messias. Tá lá, transformou pedras em pães. Então, Jesus disse assim, ó. Vamos voltar para o versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha a resposta. Primeiramente, o diabo usou a própria palavra de Deus, né, para derrubar Jesus. Como o diabo tem usado a própria palavra de Deus hoje, nos dias de hoje, para operar milagres financeiros, milagres na saúde, milagres na família, para aqueles que receberam o milagre achar que ele está bem com Deus por causa de um milagre. Não, não é o milagre que deixa a gente bem com Deus. É a nossa vida que nós vivemos diariamente que nos mostra se nós estamos bem ou se estamos de mal com Deus. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo não se contentou. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo usou o Salmo 91 para derrubar Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero que você fique sabendo de uma coisa: que o diabo usa a própria palavra de Deus para enganar. Escute bem que ele tentou enganar Jesus. Que esse tentador adorava Jesus lá no céu, em forma de anjo, e Jesus em forma de Deus. Imagina eu e você, o que o diabo não vai tentar fazer? Tem muitos aí que vê os milagres achando que é Deus que está fazendo. Olha lá. Olha como está a sua vida com Deus. Olha como está o seu viver, o seu andar com Deus. Para que Deus venha usar você para operar milagre. Então o diabo usou Salmos 91 para derrubar Jesus. Pela necessidade que Jesus estava passando. Qual era? A maior necessidade era a fome. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não atentará o Senhor teu Deus.
levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Preste atenção. O diabo levou Jesus num lugar alto e mostrou toda a glória deste mundo. Naturalmente, o diabo mostrou mansões, reinos, palácios, camelos, porque naquele tempo o melhor transporte era o camelo. Hoje é o avião, mas naquele tempo era o camelo. Os estudos nos ensinam que o camelo naquele tempo era como se fosse o avião hoje. Não é todo mundo que entra, né? Apesar que hoje em dia todo mundo pode viajar de avião, né? Mas logo quando surgiu o avião, nem todos podiam pagar uma passagem de avião, né? Mas o diabo levou Jesus ali no monte e mostrou toda a glória deste mundo, mostrou camelos, mostrou mansões, palácio, mostrou, de repente mostrou mulheres, mostrou posição, mostrou coroas de reinos deste mundo, mostrou as maravilhas, as roupas de reis, né? Que Jesus era rei dos judeus, mas Jesus não usava, né? Roupas de reis, de reinados famosos, de nomes, renomes, né? Então, ele mostrou toda a beleza deste mundo. E eu quero falar para você, meu irmão, que se o diabo fez isso com Jesus, tentou enganar Jesus dentro da própria palavra, o diabo tem enganado muita gente acerca da teoria da prosperidade, da cura divina, do milagre urgente, né? Que milagre urgente, que pressa é essa, irmão? Que pressa você tem? Então preste atenção que o diabo não se contentou ainda. E no versículo, vamos voltar para o versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte. Levou ainda o diabo a um monte alto. Vamos voltar para o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus, quando o diabo mandou ele pular do pináculo. Aí o diabo não se contentou, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Viu? Essa proposta, o diabo faz dentro da própria igreja até hoje. Porque isso aqui, Jesus não estava no mundo não, Jesus é Deus. O diabo só aproveitou da necessidade de Cristo naquele momento. E mostrou tudo. E disse que daria tudo para ele se ele o adorasse. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, mas quando o homem pecou, o homem, pelo pecado, deu espaço para o diabo ele enganar, né? Na verdade, o diabo, no momento que enganou a Eva, o homem deu espaço para o diabo enganar todo mundo. Por isso que Jesus veio para que mudasse o quadro dessa história. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o diabo ele pode enganar as pessoas em forma de um milagre. O diabo pode enganar as pessoas em forma de uma prosperidade, tudo enganosa, né? Porque Jesus disse que o reino de Cristo não é desse mundo. Então, o diabo, ele mostrou toda a beleza desse mundo, né? A vaidade desse mundo para Jesus. Ele disse que daria tudo a Jesus se Jesus se prostrasse e adorasse ele. Jesus, então, repreendeu no versículo 10. Então, Jesus lhe ordenou, viu? Jesus ordenou o diabo. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e
só a ele dará culto. Ou seja, o que é dará culto? Só a Deus pode adorar. Com isto o deixou o diabo e os que vieram, e eis que vieram anjos e o serviram. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Graças a Deus. Escute bem, meus queridos amados irmãos. Jesus, ele repreendeu o diabo. Ele não aceitou a proposta do diabo. E com isto, ele ordenou e o diabo se retirou-se. E depois que o diabo, que ele resistiu ao diabo, depois que Cristo resistiu o diabo fugiu e Deus enviou os anjos para o servirem a Cristo. Então preste atenção. Se você quer que os anjos te sirvam, resista o diabo. Se você quer que Deus ordene os anjos para te livrar do mal, para te livrar das propostas do mundo, para te livrar das tentações, resista o diabo. Mas não se esqueça, o diabo só pode fugir de você se você resistir a ele como Jesus resistiu, por volta de 4 vezes. Na verdade, foi várias vezes que Jesus fugiu das propostas do diabo. E aqui nos ensina que depois que Jesus ele ordenou que o diabo se retirasse dele. E depois que ele ordenou, Deus lhe enviou os anjos para o servir. Mas não se esqueça que isto foi em seguida do batismo. Primeiro Jesus se batizou, depois que ele saiu das águas, ele foi diretamente levado pelo Espírito de Deus para o deserto, sendo preparado. Jesus é Deus, mas ele veio em forma de homem. E Deus preparou ele, como nós, como eu, você e todos nós precisamos ser preparados por Deus. Não se iluda com muitos convites, muitos trabalhos de evangelização que a gente vê. Não, vamos para a igreja, as coisas vão melhorar. Não é verdade, irmão. Não é verdade. Leia aí o ministério de João Batista. Ele foi degolado, ele foi cortado o pescoço. Paulo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Né? Pedro ia morrer como Jesus. Ele disse, não, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E a Bíblia nos ensina que só o apóstolo João do Apocalipse não morreu martirizado. Todos eles morreram martirizados. Até o próprio Tomé, que andou com Jesus e duvidava. Mas quando Jesus subiu para a glória, ele se converteu. E ele foi morto brutalmente, como os outros 10 foram mortos. Lógico, isso a gente não está falando de Judas, não, né? Judas, ele se matou. Judas não era mais apóstolo de Cristo. Está falando também com Matias, né, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, que morreu também martirizado brutalmente. Então não pense que você vai para Jesus e tudo vai se tornar mar de rosa, porque você pode estar totalmente enganado. Você pode não, você está totalmente enganado. Porque Jesus, ele prepara o caminho daqueles que querem ser preparados por Cristo. E que Jesus, ele possa abrir seu coração, abrir seus olhos, porque depois do batismo, depois que nós se convertemos, é que as lutas, elas podem aumentarem na sua vida. Depois do batismo, é que as coisas podem se multiplicar na sua vida. Deus lhe abençoe, no nome do Senhor e Salvador
de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e até a próxima, no nome de Jesus.